Para falar sobre este assunto, nós convidamos a psicóloga Simone D'Alegrave Marquezine. Simone, vamos começar explicando quais são os tipos mais comuns, digamos assim, de transtornos alimentares. Ok, os transtornos alimentares, muitas vezes nós pensamos que eles estão restritos a pessoas entre 15 a 20 anos de idade, mas isso não é verdade. Eles realmente, como você mesmo falou na introdução, eles estão aparecendo cada vez mais em meninas jovens, nós poderíamos dizer, né? Até mesmo porque as meninas hoje, com 8 anos de idade, elas já estão se tornando púberes. E tem aparecido mais ou menos nessa faixa de idade. E muitas vezes nós pensamos que os transtornos alimentares, a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar periódica, eles aparecem com manifestações muito claras, como não querer comer ou provocar um vômito, como foi caracterizado muitas vezes em novelas ou programas, que são figuras caricatas, né? Mas o que nós vemos muitas vezes são pessoas que comem, se sentem culpadas porque comeram demais e vão compensar o que comem fazendo muito exercício. Isso também é considerado um transtorno alimentar. Sim, porque tudo aquilo que você faz para tentar compensar e tentar gastar a energia exageradamente do que você comeu, com uma preocupação excessiva em relação a purgar ou gastar em relação a uma ingestão alimentar que você considera exagerado e que muitas vezes nem foi exagerado, já se torna preocupante. E qual é a diferença entre anorexia e bulimia? Que na anorexia nervosa, a preocupação central é manter o corpo muito abaixo do peso do que é considerado normal. E na bulimia, apesar de haver também essa preocupação com a magreza, o que a gente observa é que a moça ou o rapaz tem um peso um pouquinho mais, ou no normal, ou um pouquinho mais além do normal. Mas sempre há uma preocupação excessiva com o corpo, a forma do corpo e o medo de ganhar peso. Algumas pessoas falam, a gente já ouviu falar que a anorexia é a pessoa que não come e bulimia é a pessoa que come e provoca o vômito. Não, as duas coisas podem acontecer nos dois casos? Podem acontecer nos dois casos, porque a preocupação excessiva com a perda do peso, a preocupação excessiva em não ganhar peso, aparece nos dois casos, né? O que acontece é que existe a anorexia restritiva, que é aquela pessoa que se nega a comer, muitas vezes faz manhas uma coisa e fingir que comeu, e se nega a comer. Mas ela eventualmente ela não aguenta e come alguma coisa e daí provoca vômito. Mas a insistência é manter o peso corporal muito abaixo do normal. Então elas chegam a atingir um índice de massa corporal, né? Digamos que o normal é entre 20 e 25, elas chegam a um índice de massa corporal às vezes 17 e em casos de internamento até 13. Quais são as consequências da anorexia e da bulimia? Bom, a anorexia e bulimia, elas têm consequências muito graves. Na anorexia nervosa, a pessoa pode chegar a chocar e morrer realmente, né? Se for num nível muito grave. Na bulimia, você vê consequências para os dentes, como na anorexia também, porque quando você provoca o vômito, você queima toda a dentição por causa do ácido que retorna, então tem toda uma corrosão dos dentes. Você tem a corrosão também da mucosa, está provocando um fluxo ao contrário da acidez da digestão. Você tem desequilíbrios hidroeletrolíticos, ou seja, você está provocando a expulsão de material orgânico que seria para o teu equilíbrio, sais minerais e uma série de vitaminas e outras coisas mais que não são normais, então a pessoa desequilibra isso e acaba sentindo tontura, pode desmaiar num local que não tem socorro, todo o material que seria orgânico, que seria para você manter o teu equilíbrio, o batimento cardíaco, funcionamento cerebral, a pessoa perde o equilíbrio até de andar muitas vezes e uma série de outras consequências musculares. A tua musculatura não funciona se não tiver potássio, se não tiver sal, se não tiver a própria glicose para o teu cérebro funcionar. E existem casos que as pessoas ficam doentes, chegam a ficar na cama, não conseguem levantar e continuam se recusando a comer? Sim, porque existe uma distorção da imagem corporal. A pessoa não se enxerga como ela é. E aí é que passa a ser difícil o relacionamento dentro da família,
para que os familiares possam entender o que se passa com essa pessoa. Porque essa pessoa realmente ela não se enxerga, existe um distúrbio da imagem corporal, ela não se vê como ela é. Simone, você estava falando no final do primeiro bloco dos meninos que exageram no exercício para ficar muito musculosos. Isso é a chamada vigorexia? Com certeza, é a vigorexia. É um culto corporal e que acaba pendendo para o exagero e que muitas vezes está cobertando um transtorno alimentar. E essa visão distorcida da anorexia também acontece? O menino acha que não está grande, digamos assim, o suficiente, ou musculoso o suficiente? Na verdade, assim, o que ele acha é que ele pode ficar obeso. Então, ele precisa fazer exercício físico constantemente. Para isso, ele faz exercício exagerado e compensa ficando musculoso. Bom, a gente está falando então de todo mundo que está tentando ficar magro. Vamos falar agora da obesidade mesmo. Também é um transtorno alimentar? Na verdade, é como eu disse no início, existem praticamente 3 transtornos alimentares classificados: a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno alimentar de compulsão periódica. Por que compulsão periódica? Porque o indivíduo tem compulsões a comer, não necessariamente todo dia, mas pelo menos umas 3 vezes por semana. Às vezes isso aumenta, começa com 2 vezes por semana, aumenta para 3 e muitas vezes ele não consegue mais segurar. Em geral, ele não se controla mais e então passa a comer de uma maneira exagerada. Isso é muito comum em pessoas que acabam desenvolvendo obesidade, porque são pessoas que já tentaram muito se controlar, já fizeram muita dieta e chega um momento em que elas desistem e passam a comer simplesmente sem ter mais a sensação de saciedade. Então, são pessoas que já tentaram de todas as maneiras exercer um controle sobre essa fome exagerada, sobre esse desejo exagerado de comer, até o momento em que esse desejo as vence. E aí a obesidade. Todos os livros, inclusive, que nós vemos sobre anorexia e bulimia, elas são anorexia, bulimia e obesidade. E a obesidade está começando a atingir crianças já? Já há algum tempo a obesidade vem atingindo crianças, mesmo porque o padrão alimentar mudou, foi introduzido na nossa alimentação a gordura hidrogenada, alguns tipos diferentes de componentes na alimentação e que estão alterando até mesmo o tipo da digestão que nós estamos fazendo. Isso deve ser, os pais devem começar a prestar atenção desde cedo? Uma criança obesa vai necessariamente ser um adulto obeso? Veja, o que nós sabemos é que tem, assim, praticamente um momento da infância, um momento da puberdade, nas mulheres, um momento da gestação. Nos homens, o que nós vemos como fator desencadeante da obesidade é também a infância, um momento da puberdade e um momento em que o homem ele assume o papel de provedor na família, que é o momento em que ele interrompe aquela vida de maior movimentação, esportista, ou tem uma vida com menor responsabilidade e passa a ter uma vida atrás de um balcão, ou eventualmente com menor atividade física. São esses momentos em que a obesidade pode atingir. Não necessariamente uma criança magra vai ser um adulto magro, porque nós temos várias histórias de crianças magras que se tornam adultos obesos. O que nós sabemos é que uma maneira de prevenir é a amamentação no peito da mãe e a outra é uma alimentação saudável desde pequeno. Porque instala bons comportamentos. Né? Mas que isso vá garantir, existem vários fatores externos que podem influir. E para tratar uma pessoa obesa, só com reeducação alimentar é possível? Veja, a gente investe sempre numa reeducação alimentar e numa mudança de comportamento. Em qualquer coisa, devemos investir numa tentativa de mudança de comportamento. É difícil mudar comportamento? É. Nós, seres humanos, somos muito resistentes a mudar comportamento. Nós temos a tendência de permanecer naquele mundinho e permanecer fazendo sempre igual. Mudar comportamento dá muito trabalho. Nós temos que mexer em todos nas nossas manias e nos nossos costumes e nas nossas zonas de conforto e acomodação. Mas é necessário, porque quanto mais você repete um novo comportamento, mais você vai fortalecendo as vias para que isso se torne automático. Se você não repete, você não fortalece. É como educar uma criança. Você vai dizendo ali não, ali não, ali não, ali não, até que aquilo se automatiza. Mas nós que já temos o outro lado automatizado, fica muito mais difícil, porque você tem que apagar um para formar outro. E isso se torna difícil. Mas com certeza conhecemos pessoas que conseguem
à base do que nós chamamos de força de vontade, porque essa força de vontade também tem um substrato cerebral e que precisa ser treinado, o ideal seria por aí. Mas muitas pessoas que já foram agredidas com medicação para emagrecer, que já foram agredidas com múltiplos estresses em função das dietas que fizeram, elas necessitam de auxílio medicamentoso. Quando eu falo auxílio medicamentoso, não estou falando de remédio para emagrecer. Remédio para emagrecer é veneno para o cérebro. Remédio para emagrecer, infelizmente, ele tem produzido mais obesos do que magros. Infelizmente. Então, são medicações que auxiliam na impulsividade, que é aquilo que faz a pessoa pegar o primeiro, ou na compulsividade, que é aquilo que faz a pessoa ficar repetindo. Uhum. E muita gente recorre à cirurgia bariátrica, como você falou, até faz lipoaspiração, esse tipo de coisa. Isso não resolve se também não tiver uma reeducação alimentar? Não. Uma mudança de comportamento? Na verdade, vai dar uma ajuda. Isso, que eu costumo dizer assim, a cirurgia bariátrica é como se fosse uma terapia de casal. Qual é o casal? O cérebro e o estômago. Né? E a terapia de casal, ela não vai bem se os dois não se tratarem. Então, não adianta tratar só o estômago, se o cérebro não tiver tratado também. Uhum. Então, numa terapia de casal, você tem que estar com os dois muito bem tratados. A parte do estômago, a cirurgia bariátrica trata. A parte do cérebro fica por conta do psicólogo e do psiquiatra. Se os dois estiverem muito bem tratados, tudo vai muito bem. Por quê? O que a gente observa na cirurgia bariátrica é que o indivíduo ele tem o desejo milagroso de que esse seja que essa seja a sua última cartada. Então, vai com essa esperança de que tudo se solucione a partir da cirurgia bariátrica. E no começo dá tudo muito certo, porque realmente o indivíduo emagrece muito. Até mais ou menos uns 2 anos, quando tudo fica muito bem. Uhum. E aí ele cai na vida real. Ele passa a ter problemas como todos os outros seres humanos têm, estresses como todos os outros seres humanos têm. E como que ele vai reagir aos estresses e aos problemas? Em geral, comendo, como era o padrão antigo dele. Uhum. Só que ele tem a restrição da cirurgia. E aí ele vai criando jeitinhos de comer diferente. E aí que começam os outros problemas e as outras frustrações. Quer dizer, ele arranjou uma frustração a mais. E surgem daí os transtornos alimentares após a cirurgia bariátrica, que são esses jeitinhos especiais de comer. E ele ganha peso apesar da cirurgia. E tem também uma coisa que é muito comum, é a pessoa trocar a comida pela bebida alcoólica. Isso está acontecendo muito. Está. Principalmente após a cirurgia bariátrica. Uhum. Justamente porque a comida, ela não entra com tanta facilidade, ela provoca desconforto e muitas vezes o indivíduo acaba vomitando, né? Acaba regurgitando, é a palavra certa, não chega a ser um vômito propriamente dito. Mas a bebida não, e ela promove um prazer muito grande. Então, o que acontece? O indivíduo bebe, sente um prazer muito grande, ele altera comportamento de uma maneira muito rápida, ele não percebe que está alterando seu comportamento e ele acaba ficando inadequado, muitas vezes ele acaba sendo o chato da história, ninguém tem coragem de dizer para ele, se diz, ele não acredita, ele não procura tratamento, mesmo porque é típico que ele fique com vergonha de procurar a equipe que o operou, e acaba simplesmente estragando a sua vida, sua família e as pessoas que estão no seu entorno. Na verdade, a gente está falando desde o começo do programa de vários transtornos alimentares, mas todos eles vão cair na questão psicológica, né? Na questão de alguma outra disfunção, digamos assim. Sim, todas elas acabam caindo numa interação entre o psíquico e não dá bem para separar, dizer psíquico e físico, porque as duas coisas são uma coisa só. Elas foram separadas por uma tentativa de estudar, mas orgânico e psíquico são uma coisa só. Não tem como separar. Algumas pessoas falam que a pessoa gorda ela é mais simpática, ela é mais carismática. Realmente a personalidade tem a ver com ser magro ou ser gordo? Veja, existem pessoas magras muito simpáticas e muito queridas. Mas algumas pessoas dizem assim, não, mas quando ele era gordo ele era mais simpático. Agora fez a cirurgia, emagreceu, ele já não é mais tão
Qualquer pessoa que perde alguma coisa se torne menos simpática. Qualquer pessoa que, veja, se você tira de uma criança a chupeta, ela não vai ficar muito simpática com você durante um tempo, não é? Nós não estamos preparados para perder. O nosso cérebro não tem um local que registre prazer com a perda. Nós temos um local que tem um centro de recompensa no cérebro que se beneficia com o ganho de alguma coisa, certo? Então, veja, o importante nessas pessoas é observar, primeiro, se essa perda de simpatia, se essa perda de alegria é realmente por falta da comida, se é pela perda do prazer em comer, ou se é alguma deficiência nutricional. Muitas vezes o operado bariátrico, ele está com alguma deficiência nutricional, ele não está fazendo acompanhamento nutricional, ou ele está vomitando escondido e não fala para ninguém, ninguém sabe, ele está levemente desidratado, desnutrido, e ninguém sabe. Outra questão é, ele pode estar deprimido, e ele já era deprimido, e ele se tratava com comida, da mesma maneira que o alcoolista pode se tratar com álcool, da mesma maneira que o comprador compulsivo se trata comprando, da mesma maneira que o piadista se trata falando, da mesma maneira que, bom, todos nós temos uma maneira de nos tratarmos. Isso deve ser visto também. A importância é que essa pessoa vá em busca de tratamento da outra parte que não foi tratada. Quer dizer, tratou o estômago, reduziu o estômago, mas e aí? Não tratou o outro lado, vai ficar triste. Simone, a gente poderia ficar mais 2 programas conversando aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação no Cidadania. Eu que agradeço estar aqui com você. Obrigada mesmo. Cidadania